E aí, pessoal, bom, seguinte, bora falar um pouquinho sobre esse mercado. Bom, qual que é a ideia hoje, né? A gente não tem feito a nossa conversa de sexta-feira, né? Então a gente achou melhor conversar um pouquinho com vocês agora. Coisas legais que estão acontecendo. IPCA 2035 está batendo 5,56. Isso aqui, para mim, é um aspecto muito importante. Até para quem está perguntando, Diogo, faz sentido ter rally no final do ano? E a resposta é faz bastante. O iFix hoje não está refletindo exatamente essa empolgação. O iFix está tímido ainda. Ele não caiu tanto quanto o mercado, quanto o Ibovespa, por exemplo, mas ele já voltou a atingir uns valores bem importantes ali em termos de valor, de ativos, né? Então assim, o Ibovespa já voltou a 125 mil pontos, então putz, isso é uma relevância muito legal. Então a gente pode terminar o ano, por exemplo, em 130, né? Alguns analistas já tinham mais ou menos previsto nisso. E a gente pode pensar no Ibovespa aí próximo, um iFix, na verdade, mais próximo de 3.300, tá? E aí eu vi muita gente, até muitos comentários sobre a questão que eu acho que é relevante, né? Que é, Diogo, pô, mas a gente vai ter aquelas pernadas igual 2019, né? Naquela época, o iFix ele tinha um peso muito grande em tijolo. E aí, só que duas coisas eu faço que a gente pode ter umas pernadas interessantes. 2019, esse ano não vai ser 2019. Esse ano pode ser no máximo 2018. Tá? 2018 teve uma alta importante, mas nem foi perto de 2019. Tá? 2019 já veio desde, acho que de junho, julho, assim, começou a subir e não parou mais. E no final do ano ainda acelerou para valores absurdos. Tá? Então, o que a gente acredita, né? A gente acredita que mesmo os papéis, eles estão mais ou menos, né, que são ativos que não tem tanta variação, eles estão 15% descontados. Assim, em média, eu estou falando ativos high grades, alguns high yields muito mais. Então isso tem pesado nesses ativos. Então, antigamente, a gente não tinha essa diferença tanto no papel. Parte dessa diferença é por conta da diferença entre IPCA e CDI. Hoje tem mais IPCA, o IPCA está sendo mais deprimido, assim, está sendo muito mais baixo, e isso está afetando um pouco essa questão. Mas para esse final de ano, a gente não aposta tanto que o IPCA vai dar um gap tão grande para ajudar muito o iFix. Mas para o próximo ano, a gente tem um peso muito grande de uns 15%. Claro, Diogo, mas comparando com a média, por exemplo, das lajes, que é 30% a 40%, vai fazer isso. Então, eu acho realmente que a gente vai perder um pouquinho de pico de alta. Essas maluquices, não em termos de ativos, mas em termos de fundos imobiliários, tá? Mas em termos de fundos de papel. O iFix vai subir, mas não vai subir tão gritante quanto subiu antigamente. Mas sim, tem muito desconto para subir. E mesmo os tijolos, a gente teve umas coisas que a gente não considerava. Quando a gente chegou até 2018, 2019, a gente tinha uma clara, e se você for olhar meu discurso, a gente tinha uma clara visão de que o mercado ele tinha um piso, né? Ou seja, um ativo de tijolo, você considerava ali o preço de reposição. Por exemplo, sei lá, eu vou chutar um aqui. Faria Lima é hoje que a gente acha de valores de 40, 42, às vezes 45, né? A gente falava, olha, o mínimo que a Faria Lima vai chegar é 36, 35, porque hoje para construir você precisa de 32, considerando algumas coisas, entre 32 e 36 está muito barato. Então chegava no 32 era impossível, porque entrava comprador e tudo mais. Então, porque o mercado é menor. Hoje em dia, com mais pessoas físicas, a gente vê às vezes valores de ativos desse ponto a 28. Ou seja, abaixo do custo de reposição. E isso a gente não via anteriormente. Então o que eu quero dizer? Hoje em dia, na minha concepção, por mais que hoje a gente tenha menos peso, mas a gente tem mais desconto. Porque hoje, um efeito do institucional ele é muito menos importante. E a gente sabe que um mercado dominado por pessoa física,
se entra no efeito manada, ele consegue ficar muito mais forte. E aí você tem que lembrar, olha, ativos como, vou citar um caso clássico aqui, não que eu tô falando para alguém comprar. Iridium já foi 25% de ágio, chegou a 30% de ágio. Hoje está com 35% de deságio. A diferença entre o pico e o topo são mais de 60%. Então hoje, vamos pensar ativos de papel tem potencial de subir tanto quanto alguns ativos de tijolo antigamente, que a gente via desconto, mas não tão absolutos. Então, eu acredito que a gente vai mudar a nossa perspectiva, vai ser um pouco diferente. O iFix vai ficar cada vez mais atrelado, mais parecido com o IMAB, por exemplo, porque a gente está mais em papel, e mais papel e IPCA. Então, para mim, isso vai ser clássico, que a gente vai ter uma componente do nosso iFix, que é IMAB, tá? Então, para quem olha para a curva, IMAB vai ter uma compensação de 40% IMAB e uma outra compensação que é um pouco mais, talvez um IMOB mais suavizado ali pelos ativos, tá? Então, assim a gente acha. Agora, qual que é a sua perspectiva? A gente acha que é possível ali o ativo crescer uns 2,5% a 3%. Vou pegar no dia de hoje, né? Vou pegar 392, que é o valor do iFix está hoje. Vamos considerar que a gente vai crescer 2,5%. A gente vai para 3.300. Então 3.300 é bem factível. Entre 3.300 a mais, a gente teria que ter uma alta um pouco mais importante. Não sei se é o momento, tá? Então eu acho sim que o mercado está cada vez mais papeleiro, mais de crédito, mas isso não significa que os descontos não estão aí, os descontos não estão reais. A gente está com descontos absurdos em alguns ativos, e esse desconto vai sim, em muitos casos, refletir no iFix, mesmo sendo de papel. Eu lembro que tinha casos que a gente via assim, desconto 30%, 40%, 50% em tijolo. Hoje eu consigo achar ativos de tijolo, ativos de papel, com crédito razoável, que estão com esse nível de desconto. O problema todo é que para esse tipo de papel resolver, muitas vezes precisa de uma alta ou também de ele sair do jogo, tá? Então nem sempre é tudo fácil. Tem uma pergunta aqui. O que fazer com o 13º? Aportar ou amortizar um financiamento residencial? Cara, depende da sua taxa. Depende da sua taxa do financiamento. Eu vou dizer o meu caso. Hoje eu tenho uma taxa, eu tenho um financiamento que está para acabar, e a taxa é 7,577, tá? Custo efetivo total, 7,8. Naquela baixa lá, consegui baixar minha taxa até um patamar, que era o mínimo que o banco faria, e depois agora o banco tá com todo o spread. Então eu nunca amortizaria meu financiamento agora. A não ser que, por exemplo, você tenha FGTS, porque a FGTS é diferente. O que você vai fazer? Você vai pagar porque o spread que você tem é absurdo. Você vai estar recebendo um rendimento que está 3%, 4%, que você vai estar recebendo aí no FGTS, versus, aí você olha para o mercado, você olha para a sua taxa, tá 12%. Não faz o menor sentido você fazer isso, tá? Agora, mesmo que se a taxa tivesse 7% e eu tô com uma taxa de FGTS de 3%, eu amortizaria se eu tivesse FGTS. Agora, peguei meu dinheiro, cara, amortizaria só se minha taxa tivesse muito elevada e eu não conseguisse alguma coisa assim também. Ou se, tipo... Diogo, é que assim, tem gente... Uma coisa é a matemática, outra coisa é a parte psicológica. A parte psicológica eu digo às vezes a esposa quer amortizar, às vezes alguém quer amortizar. Mano, desculpa, mas não vale comprar essa briga. Porque tem gente que não gosta de dívida. Então, tipo, não dá pra falar isso, entendeu? Então, honestamente, existe financeiramente, você teria que olhar o spread, carregar uma dívida. Você pode carregar num ativo de baixo risco. Se você der uma taxa de 8% de custo efetivo, você pode carregar hoje no CDB. Quando a curva bater, e a gente pode falar de custo de um LCI, por exemplo, porque é isento. Então, quando você bater o custo efetivo com isso aqui, você saca e paga tudo. Daí você vai ver que você ganhou muito mais dinheiro. Ou seja, está ganhando dinheiro a custas do banco num financiamento que está mais barato que a taxa de mercado. Tá?
Ah, você faria isso em todos os casos? Não. Primeiro que se a gente é por exemplo, muita gente, a gente é um casal, né? Então não dá pra simplesmente ignorar a opinião dela. Então, viver é isso também. Uma queda tão brusca de dividendos do BDIB. Cara, o BDIB acabou de fazer a alocação, né? Então, parte do problema é isso, assim. Eu não vejo uma coisa... Não. E assim, o mês passado, que foi o mês de contabilização, foi um dos meses que a marcação de IMAB foi pior. Então, ele pode ter sofrido bastante com essa marcação de IMAB num mês onde ele tinha feito a emissão, e isso piorou também o resultado dele. Ah, Diogo, vai continuar assim ou não? Tem que olhar para o resultado e ver. A gente gosta de fazer um pouco de previsão, mas tipo, não tem problema, não tem queda, não tem nada. É que assim, lembre-se que o ativo o BDIF e todos os FIINFRAs são atrelados a IMAB. IMAB foi negativo, por exemplo, o mês passado. Só que nem todos pagam da mesma forma. E aí você tem giro de carteira que deve ter diminuído. Então tem várias condições para que o ativo pague mais. Se ele perdeu uma das condições, o IMAB foi negativo, ele acabou de entrar com valores maiores, acaba que isso interfere bruscamente no rendimento e ele cai mesmo. Vamos lá. Parece que o iFix não terá aquela grande correção. Como você vê? Olha, eu não acho que esse ano é um ano de grande correção. Mas a minha resposta que eu disse aqui é: sim, vai ter grandes correções. Vai ter grandes correções porque, mesmo tendo mais crédito no iFix, os créditos nunca tiveram tão baratos. Nunca. Sim, a gente tem possibilidade, por exemplo, um Canip que ia para patamares igual está hoje, mas voltava rápido, por exemplo, e que tem um peso do caramba. Então você tem um cara hoje que tem potencial de subir 10, 12, 15%, em que anteriormente não tinha. Olha, aqui o Leonel está falando que o custo é 9,8%, 10%. Cara, já está meio que ali na marca, tá? Na risca da... Porque se a gente for considerar Mas isso aí, então sim, agora, a não ser que você faça, por exemplo, não, teria que ser um prefixado isento. Putz, cara, porque assim, beleza, que sua taxa de juros está 12%. Você pode tentar só que você começa a correr risco. Aí eu não acho que você tem que correr risco com esse valor de financiamento, tá? Então talvez seja melhor pagar. O custo efetivo realmente está um pouco elevado. Eu sei que teve gente que pegou muito mais, a gente pegou 12, está muito mais ferrado, mas lembrando que, por exemplo, você paga pelo menos 15%. Né, 15% ali de uma taxa que vai para 11,5%, já começa a não fazer diferença. Dá mais assim, quando você receber isso do 13º, a taxa vai estar 12% já. A taxa 12%, você já tem aí um custo de 10 ponto alguma coisa, 10,2%. Então, assim, tá muito próximo e vai ter um novo corte no mínimo. Então eu já acho que fica um pouco mais complicado e aí talvez compensaria para você 1-2 meses só. Então eu acho que essa estratégia já paga essa porra logo e vida que segue. Juros estava quase chegando nos R$100 do patrimonial, agora voltou a subir. Qual a perspectiva para a infra nesse cenário? Cara, infra é NTNB. A gente estava todo feliz aqui no começo da live justamente falando isso aqui. Cara, infra IPCA bateu 5,56. Tava 5,8 há mais ou menos 5 dias atrás. Saiu de 5,8. Ó, gente, 5,8 na 2035. Ó, é 0,5 vezes 0,5, mais ou menos, tá? Não, 0,30 na verdade. 0,5 é 0,30 vezes... É mais ou menos 5%. Esse 0,3, na verdade, né, porque saiu de... Eu falei errado. 5,8 para 5,5 é 0,3. Vezes 12 de mais ou menos duration, porque ele é um título que tem a duration igual ao prazo. Cara, isso dá mais ou menos 3,6. E a gente pode ver uma abertura muito maior. Então, quando a gente tem esse tipo de abertura, aí você vai ver o IMAB, provavelmente esse mês, vai ter ali alguma coisa próximo de 0,5%. Próximo de 1, na verdade, 1,2%.
Então, quando você tem essa esticada do IMAB 1.2 e eu acho que o IMAB 5, talvez um pouco menos, 0,6, 0,7, isso vai influenciar no juro 11, tá? Então, a perspectiva dele é voltar. Então, assim, o problema todo de infra é que ele é muito sensível à taxa futura. Então, se a perspectiva piora bastante ele. A perspectiva melhora bastante, tá? Aqui tem uma outra pergunta aqui. Eu até fixar esse comentário aqui. Vou ver se eu fixei isso certo. Fixei. Tem assinatura anual na parceria com o Ultimar? E Black Friday vai rolar? Deixa eu escrever mais aqui. Estão de parabéns pelo produto, muito bom. Cara, na verdade a gente não conversou sobre isso. Esse é um produto que tem um custo extremamente inferior ao mercado, justamente porque a gente acha que é um produto que a gente precisa desenvolver ele. E é basicamente por isso. A gente faz, literalmente, essa carteira a gente faz no amor, tá? A gente não pensou nisso. Eu vou trocar uma ideia com o Ultimar, se ele tem essa ideia. Aí a gente pensa em alguma coisa e faz, talvez... A gente não faz plano anual e faça só um lançamento agora no final de plano anual para algumas pessoas que queiram fazer, tá? Mas é porque eu acho que o valor já tá bem barato. A gente queria subir o valor, na verdade. Então, não sei se vai fazer tanto sentido a gente fazer, tá? Mas, em compensação, a gente vai ter... Eu estou lançando agora, para quem já sabe, eu tenho um curso de infra, um curso completo de infra. E esse curso completo de infra vai ser lançado agora, na próxima semana. E nesse curso de infra, aí a gente vai dar um belo desconto. A gente vai até lançar de novo os dois cursos do canal, que são os cursos principais, o curso de fundos imobiliários e o curso de FII Infra, tá? E aí com desconto de 30%, e aí esse curso de FII Infra vai ser, não só de FII Infra, né, de infra, né, porque tem FIPE também. O curso de infra também com desconto de 20%, mais o curso de valorante 20%, e quem comprar os dois em conjunto vai ter esse desconto maior aí também. Além disso, eu tenho os descontos na consultoria e também no CF, tá? Mas é uma boa pergunta, a gente vai pensar aqui com carinho sobre você. Vamos para a próxima. Valeu pela explicação. Hoje você vê com otimismo essas notícias sobre vigia? Acredita que ainda vale a pena acreditar no papel na estratégia de fundo? Cara, vamos por partes. A primeira coisa que a gente acredita é numa boa gestão. E eu acho que a Valora é uma excelente gestora. A gente conversa bastante com o Vedrossi ali, é um cara excepcional, conhece de crédito bastante, professor da USP, um cara que entende bastante de crédito. Isso não significa que, tipo, porque o cara é bom ou porque o time é bom, não vai dar problema. A questão é na resolutiva. O pessoal adora essa palavra, eu não gosto muito, então eu fico zoando, tá? Então a questão é na resolução do problema. A resolução do problema é que conta. No Vigia, quem tá tocando é o Guilherme, que a gente acha também entende de agro pra caramba, é um cara muito bom. Só que a gente acredita que tem que ter cautela. Então, assim, eu não sou muito fã de notícias, tá? O fundo, ele estava conseguindo manter um pouco de pagamento por conta do fundo de reserva, que uma hora acaba, tá? Ele tinha uma estrutura que era favorável. O problema todo é o nível de exposição, né, do fundo, né, que era um nível de exposição relativamente alto para esse tipo de produto. Então, assim, eu não acredito muito em notícias. Eu gosto de acompanhar. Né? Então, assim, que é a mesma coisa quando deu uma notícia lá atrás, quando começou o Languiru a dar algum problema, a gente já começa a observar, a tomar umas decisões em relação a isso. E acompanha. A mesma coisa, começou o otimismo, cara, eu acho que o mercado tem uma notícia sempre com viés. Então nunca é tão negativo quanto se pensa e nunca é tão positivo quanto se coloca. A gente confia na gestão, acha que é um bom, mas eu não gosto de operar nem de tomar decisões muito próximas. Mas está com desconto, cara. Não é desconto que... Nem tudo é desconto. Tá? Nem tudo é desconto. Tem hora que você tem que olhar pro papel e esperar um pouquinho para ver se algumas coisas acontecem para diminuir o seu risco.
Porque o problema todo que eu vejo é que assim, o mercado de Fiagro, apesar de novo, é um mercado com puta potencial, mas tem caído de preço. Então você vai olhar vários ativos clássicos, vários ativos robustos do mercado, tem perdido preço. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem uma força vendedora. Pode ser porque muita gente está querendo sair do CDI, ou o CDI começa a ficar menos atrativo. Eu não acho que isso tinha que ser tão de curto prazo, mas é o que está acontecendo no mercado. Então, olha, de novo, eu não estou decidindo, não estou te influenciando a comprar ou não. Mas eu sempre penso 2 vezes antes de seguir uma notícia. Não acho. Eu acho que tem que confiar na gestão, mas eu acho também que em alguns casos a gente tem que sempre tomar as decisões mais paulatinamente, não tão também. Ou seja, e outra, se você for entrar, se essa for sua decisão, não precisa entrar tudo de uma vez, né? Você pode entrar para ir monitorando uma coisa, para você não perder toda a oportunidade, tá? Ou você pode escolher ficar de fora, você tem sempre essas opções, tá? Pessoal, o último recado aqui, né? A gente falou um pouquinho do iFix, quem não viu aí, a gente falou a nossa opinião sobre essa questão, sobre o percentual de desconto dos papéis, percentual de desconto ali médio do mercado, e a gente vê também o potencial em relação a isso, tá? Então, quem ficou curioso em relação a isso pode dar uma visão ali, tá? Tem o Marcelo aqui tá perguntando sobre o FI que será criado na Arena Corinthians, tá? Cara, eu tenho assim 90% de certeza que assim, é difícil falar porque a gente tem que estudar mais sobre o caso. Eu não gosto de ativo novo. O mercado já é muito complexo para eu entrar num ativo novo com cap mais indeterminado, que vai depender de receita, além de clube. Eu acho ainda que o futebol brasileiro está se organizando. Eu não acho que o futebol brasileiro é organizado. Então, se eu tenho problemas, que, por exemplo, um dos problemas do setor agro é justamente essa questão de governança. A governança vai chegar no futebol ainda. O futebol não tem uma governança direta. Essas dirigências aí e a CBF é uma coisa que eu não dá para, eu não coloco o meu pezinho, assim, não coloco o meu dinheiro. Mas o Ronaldo coloca. O Ronaldo trabalha nesse mercado há 20 anos, já como futebol, como tudo. Então, assim, o cara faz e o cara tem uma grana absurda, né? Então, o que eu tô falando com isso? Eu tô falando que, tipo assim, meu suado dinheirinho, eu tenho que entender muito bem o que tá acontecendo. E, tipo, 90% das coisas que eu vi pela primeira vez não vieram bom. O primeiro fundo imobiliário não veio direitinho. O primeiro fundo imobiliário de tijolo, de lajes, não foi numa região, foi uma tentativa de construção de um negócio. Então o primeiro shopping foi complicado. Talvez o primeiro shopping, um dos primeiros shoppings foi muito bom, mas assim, é muita moeda, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se tem público para comprar, você não sabe se vai ter liquidez, você não sabe um monte de fatores ali. Então, honestamente, tem que ter um mercado muito em alta para você arriscar no novo segmento. E aí, enfim, basicamente isso que a gente acha. A gente não gosta de ativos novos e com teses novas. Eu acho que é mais complexo de precificar. Então, como precificar o fluxo futuro de uma coisa que ainda é nova? Assim, quanto tempo tem? Mas a Arena tem X anos e tal, ela gera receita, mas vai continuar mantendo a receita? Não vai ter isso, não vai ter aquilo outro? O público vai pagar? Como é que vai ser a administração disso? São muitas variáveis e eu acho que tem tanta oportunidade de umas coisas mais óbvias. Por que eu vou buscar algo não óbvio? A gente busca algo não óbvio. Eu acho que faz parte do investidor, às vezes, arriscar. Mas eu não gosto desse tipo de ativo em fundo imobiliário. Assim, eu prefiro... porque uma hora vai acontecer, se ele subir, subiu, e uma hora ele vai cair. E aí, se a tese for boa, se tiver uma boa base, lá na frente, quando tiver uma tese mais consolidada, eu não sei se vai ter judicialização, a gente tem problemas, por exemplo, com o hospital. Então, é muita novidade e é muito mimimi num segmento em que eu acho que não tem uma governança
que eu gostaria. Então, quando a gente está falando de lajes, a gente sabe da governança, a gente está falando de log, a gente sabe vários operadores logísticos listados em bolsa. Quantas empresas listadas em bolsa você tem? Talvez com a nova SAF, inclusive, talvez algum time de futebol venha para a bolsa, né? Faça alguma coisa assim para você faturar junto com o clube, fazer alguma coisa assim. Pode ser uma ideia, mas eu acho que a gente está muito no começo para pensar que isso é uma boa, tá? E que você vai ter todas as informações suficientes para você tomar a sua decisão. Bom, essa é a minha visão, tá? Eu não gosto de tirar vocês de criarem e errarem sozinho, né? Porque, Diogo, é consultor. Então, assim, meu papel como consultor também é botar uma duvidazinha se eu tô falando certo. Porque vai ter casos que eu vou ser o cara conservador e você não vai ganhar dinheiro. Às vezes uma tese vai funcionar. Então você tem que tomar a decisão por você, com convicção para você. Então você tem que olhar bastante o prospecto, olhar bastante os riscos que estão lá, e aí sim você... Cara, não tem nenhum setor que eu confio que eu queria ver explorado por fundo imobiliário. Não tem nenhum setor. Os setores que eu mais gosto hoje em dia, por exemplo, são setores de infraestrutura. Infraestrutura eu acho que é um segmento do caralho. Infraestrutura e agro hoje eu acho que é um dos segmentos que mais vai crescer. Essa pelo menos são as apostas nossas. Tá aqui no final, eu acho que deu uma caidinha aqui. A gente tá aqui no final da live, vou encerrar agora. Batemos 20 minutos aqui. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Duas coisas eu queria lembrar. Hoje, quem é assinante da carteira nossa, quem é assinante da carteira de infra, da carteira do Otimar, agora às 2 horas, daqui a 10 minutos, a gente vai fazer a live de dúvidas, né? E eu espero que todo mundo participe dessa live. Eu vou fazer um lembrete, porque nessa live a gente vai discutir algumas coisas que são muito importantes, tá ok? Então, se você é assinante nosso, se é assinante da carteira do Otimar de infra, não esquece de entrar hoje. Agora às 14 horas, tá? Eu vou até verificar se já tá tudo certinho pra gente poder começar. Mas beleza? Tá. Diogo, tô com dúvida de achar, não tô achando fácil. Cara, nos dois últimos relatórios, nos nossos 2 últimos relatórios, tem sempre o link do próximo plantão. Então, clica lá que você vai ver o plantão lá. Mas a gente vai colocar na plataforma também, tá ok? Obrigado a todo mundo. Valeu. Fui. Tchau, tchau.